Olá, sejam todos muito bem-vindos ao projeto OAB em Questões. Eu sou Danilo Nobre, sou advogado, atualmente não exerço a advocacia, pois estou no cargo de controlador geral. Estarei aqui com os senhores na disciplina de Direito Penal e Processo Penal, e por isso já te parabenizo, porque se os senhores estão aqui hoje, eu tenho certeza que o objetivo é a aprovação. E em busca da aprovação, estarei disposto a compartilhar com os senhores conhecimento. Então vamos lá para o nosso slide, para darmos início à nossa aula. Muito bem, vou tentar me jogar aqui o máximo para o canto. Muito bom. Vamos tratar então no projeto OAB por questões sobre direito penal e processo penal. E a primeira coisa que eu quero dizer para os senhores é muita atenção, porque direito penal é melhor que civil. Tô brincando, o pessoal de civil, vocês moram no meu coração. Mas eu não poderia deixar de fazer essa brincadeira, porque direito penal é muito bom. Processo penal é melhor ainda. E os dois juntos não tem para ninguém. Até o direito pessoal, o direito civil sempre discorda do direito do trabalho, mas nós, penalistas, ficaremos com essa imagem em nossa mente, tá? Vamos lá, pessoal, sem brincadeira da parte, vamos iniciar então nossa primeira questão. Em 9 de agosto de 2021, muita atenção nas datas. Para você que vai fazer o exame da ordem, data precisa estar sempre grifado. Em 9 de agosto de 2021, meu grifo aqui sai meio torto, mas vamos tentar manter assim. Em 9 de agosto de 2021, durante uma reunião de condomínio, iniciou-se, né, uma discussão. O morador Paulo, coloca lá, primeira parte, o morador Paulo, lutador de vale tudo, chamou Fábio, o síndico de ladrão. Ato contínuo, Paulo partiu para cima de Fábio, no intuito de quebrar seu nariz com um soco. Em seguida, Fábio, praticante de jiu-jitsu, golpeou Paulo, que caiu no chão desmaiado. Paulo foi levado para o hospital, mas foi liberado horas depois. O laudo hospitalar atestou apenas escoriações leves. Lembrem-se desta data. Data precisa estar na sua mente, que é algo importante. E aí vamos continuar. Opa, meu mouse saiu. Em 10 de maio de 2022, olha só, deixa eu até voltar que ficou muito feio aqui. Em 10 de maio de 2022, olha só, em 10 de maio de 2022, em outra reunião de condomínio, Paulo e Fábio encontraram-se novamente. Fábio já tinha esquecido os fatos ocorridos na ocasião anterior, porque não era uma pessoa de guardar rancor. No entanto, Paulo lembrou de tudo que passou, sentiu-se envergonhado perante os demais condôminos e resolveu seguir em frente para processar Fábio criminalmente. No dia seguinte, o que aconteceu? Paulo noticiou o ocorrido na reunião anterior à autoridade policial e apresentou, naquele dia, o laudo hospitalar para comprovar a lesão sofrida. Após o trâmite regular das investigações, o promotor, né, de justiça, com atribuição para o caso, ofereceu denúncia em face de Fábio como incurso nas sanções do crime de lesão corporal leve, muita atenção a essa informação, ao crime de lesão corporal leve, certo? Previsto no artigo 29, caput do Código Penal. A denúncia foi recebida e determinada a citação do réu. Entendido essa parte? Beleza. Estamos diante de um evidente delito de lesão corporal, como previsto no artigo 129 do Código Penal. Considerando... Opa, deixa eu voltar aqui no meu bichinho aqui para eu apagar, desculpe. Vamos lá. Ótimo, porque senão fica marcado. Beleza, beleza. Considerando as informações acima, na condição de advogado, de fato, respondo o item. Eu preciso atentar aos senhores que os senhores não são, nesse caso, promotor de justiça. Procurem, no caso, elementos de defesa. Existem muitos vícios que nós, estagiários de Polícia Civil, estagiários de Ministério Público, sempre nos pegamos. Esqueça,
você está na condição de advogado, e na condição de advogado, você tem que defender o seu cliente. Então, na condição de advogado, analise esses itens aí. Qual a tese de defesa pode se alegar como preliminar? O que é uma preliminar, Danilo? Primeira coisa, em processo penal, quando se estudar preliminar, a preliminar ela trará ao processo situações que o legislador entende como situações que podem modificar a eventual análise do mérito. As preliminares são situações lançadas no processo que tratam, que versam sobre situações que não foram respeitadas e que, se preliminarmente analisadas, podem, não obstante, se verificadas condizentes, pararem o processo na situação que está. E vamos lá, uma questão preliminar é uma questão que deve ser analisada anteriormente à análise do mérito. Então vamos lá, qual a tese de defesa os senhores percebem nesse caso? Primeira coisa é, sem sombra de dúvidas, o tempo. Olhe o tempo que nós temos entre 2021, agosto, e maio de 2022. Para você que é estudante de direito penal, você sabe dos institutos que envolvem a prescrição, decadência. Danilo, não me lembro. Vamos lá. Olha o que era o enunciado dessa questão. Em preliminar de defesa, deve ser alegada, olha só, deve ser alegada a extinção da punibilidade, olha só, a extinção da punibilidade pela, o quê? Decadência. Decadência. Danilo, aonde que isso está escrito, pelo amor de Deus? Vamos abrir agora o nosso CPP. Artigo 38. Não, deixa eu só primeiro. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de, olha aqui, 6 meses. Olha aqui. Contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime. Primeira hipótese. Ou, no caso do artigo 29, que a gente vai ver mais à frente, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Meus amigos, isso quer dizer que a vítima, o ofendido, ele terá um prazo quando dos crimes em que a condição de procedibilidade, representação, se fizer necessário. E o prazo é de 6 meses. Nesse caso aqui, 2021, agosto de 2021, em 10 de maio de 2022 foi dado início ao procedimento. Evidente que a tese preliminar a ser destacada é a decadência na forma do artigo 38. E olha o que diz o artigo 107 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, e vamos ao que nos interessa, pela prescrição, decadência ou perempção. Por que não há prescrição? Porque não há prescrição. Nós estamos falando de decadência. Nós estamos falando de elemento condicionante. Nós temos a representação como um elemento de procedibilidade. Sem a representação não há procedimento, porque falta um dos elementos necessários para a procedibilidade, para o início da persecução crimes. Olha só, o artigo 38 é o fundamento do prazo. O artigo 107 é o fundamento da decadência como instituto penal. E aí, eu preciso que você lembre-se sempre de alinhar todos os institutos ao índice remissivo do seu código. Leve para sua prova um vademecum para folhear.
para achar o dispositivo que foi citado e ler, minimamente ler. Não tenha vergonha de ler o código. Olha o que diz o artigo 129. Lembra que o enunciado trouxe o artigo 129? No artigo 129, isso é uma dica para você, no artigo 129, o próprio artigo já traz no seu índice remissivo, que eu não vou conseguir mostrar aqui, todos os dispositivos mínimos que os senhores devem observar. E lá no artigo, né, que vocês não vão conseguir ver, mas lá no artigo 129, o próprio artigo já traz o previsivo, o remissivo, da Lei 9.099 de 95, que é um divisor de águas nesse tema. Porque olha o que diz o dispositivo. Além das hipóteses que o próprio Código Penal já trata, além das hipóteses que a legislação especial trata, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leves e lesões culposas. Isso aqui, se você souber, você já mata muita coisa de direito penal. Então, o artigo 129, quando tratar de lesões corporais, lembre-se sempre, vou ler o índice remissivo, todos os artigos que citar eu vou ler. Porque não é vergonha ler, é vergonha você passar despercebido de uma situação que você poderia ter evitado. E eu já estou te dando o caminho. Evite não ler dispositivos. A lei seca é o seu principal aliado. Então, vamos todos ler. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação. O que é representação? É uma condição intrínseca, uma condição necessária para o prosseguimento da ação. A ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões corporais culposas. Resolvido isso aí? Vamos continuar. Qual a tese de direito material poderá ser utilizada para a defesa de Fábio? Quem é Fábio? Lembre-se do Fábio. Fábio é o praticante de jiu-jitsu. E foi Fábio que meteu a porrada, né? O golpe de pau. Então, lembre-se que Fábio, praticante de jiu-jitsu, golpeou Paulo, que caiu no chão desmaiado. Olha só, lembrem-se que Fábio chamou o menino de ladrão e ato contínuo, Paulo partiu para cima de Fábio. Opa! Paulo fez o quê? Paulo fez o quê? Partiu para cima de Fábio no intuito de quebrar seu nariz. Qual a tese? Qual a tese de direito material? Danilo, o que é direito material? Direito material propriamente dito, Código Penal, qual a tese? Essa que você pensou. É por isso que eu gosto de você. Você sabe qual a tese? Você sabe qual a tese? Fala a verdade para mim. Você sabe qual a tese? A tese é esta mesmo. Quando estou diante de uma situação de agressão iminente, qual a tese? Isso mesmo, lesão corporal. Fábio atuou em legítima defesa diante da lesão corporal que sofria. Uma vez que ele usou dos meios moderados, dos meios que ele dispunha, para repelir a injusta agressão que havia acontecido. Lembre-se que Paulo foi na sua direção, para quebrar seu nariz. Fábio, no intuito de repelir a injusta agressão atual e iminente, partiu para cima dele. Pouco importa se Fábio é lutador de jiu-jitsu, não sei falar essa palavra. Pouco importa. Importa é que ele usou do meio que ele dispunha. E de forma moderada, vamos convencer, porque se for uma lesão corporal leve, como dizia o médico, foi até tranquilo demais, porque existem pessoas mais avantajadas de músculo. E lembre-se, quando versar de temas de direito material, você precisa lembrar onde isso está no Código Penal. Direito material, onde isso está no Código Penal. Direito material, onde isso está no Código Penal. E lembre-se, você é advogado. Teses de direito material muito simples. Tese de direito material sempre versará sobre uma hipótese em que você, como advogado, defenderá. E nesse caso é certo que temos uma legítima defesa diante de uma situação de agressão. Entendeu? Eu acredito que sim. Vamos à leitura do artigo 23. Não há crime quando o agente participa por fato. Não há crime. Não há crime em legítima defesa. E o que é legítima defesa?
Pessoal, na prova da OAB, ele não quer saber se você sabe só o que é, aonde está a legítima defesa e por que ela se aplica. Ele quer que você explique. E para se explicar, você precisa conhecer a lei. E o artigo 25, uma leitura rasa, o artigo 25 trata sobre isso. Uma outra observação que eu quero fazer para você aqui agora, preste atenção aqui em mim. Preste muita atenção aqui em mim. Quando você estudar para a OAB, leia a lei. Pegue o Código Penal e leia o Código Penal. Você vai perceber uma coisa que eu vou te mostrar agora, que eu vou esperar para você agora, que o Código Penal ele trabalha para ajudar a vida do estudante. O Código Penal, a legislação como um todo. Olha aí uma imagem agora, olha uma imagem aí do Código Penal. Quando você estuda o Código Penal, pelo amor de Deus, tenha curiosidade de ver, olha só, o nome que acompanha o seu dispositivo. Estado de necessidade. Está falando sobre o quê? Estado de necessidade. Olha que facilidade, gente. Legítima defesa. Está dizendo no artigo, no próprio código em cima, o que está versando o artigo. Tenha curiosidade de ler código na sua estrutura. Leia com atenção, porque assim você verificará que o código ele é muito descritivo. O código quer te ajudar de todo jeito. Então, seja ajudado. Pessoal, nesse primeiro momento, então, nós vimos essas duas questões, vimos dois pontos importantíssimos. Legítima defesa é um instituto que excluirá, preste atenção, o crime, não haverá crime quando se praticado nas excludentes de ilicitude. Exclui-se a ilicitude, exclui um elemento, certo? E se excluindo o elemento, não há crime. O examinador quer que você explique detalhadamente, demonstre aonde está tipificado aquilo que você está dizendo. Por isso, explore o índice remissivo, explore o código na sua literalidade. E, pessoal, eu tenho certeza que os senhores, assim, lograrão isso. Eu quero só deixar uma frase que não existe milagre. Sente, estude, revise, treine, erre, acerte, leia, assista a aula, perca, chore, estude, insista, passe e chore. É essa a nossa vida, se resume nisso. Leia, muita lei seca. Treine, faça o que está aí. E depois me conta se vai dar errado. Pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.